Só pode falar. Olá, pessoal. Já estamos ao vivo. Muito boa tarde para todos que estão aqui presentes. Nós estamos começando hoje o terceiro painel da quarta edição da Perinte Week, aqui no ano de 2025. E os nossos temas de hoje são dois, né? E nós vamos discuti-los juntos. O fator humano ainda é o elo mais fraco? E qual a importância da cultura organizacional, né? Então, primeiramente, agradecer todo mundo que está aqui, antes de apresentar os nossos painelistas convidados, e dizer para vocês que logo, logo o LinkedIn de cada um de nós aqui, dos participantes desse painel, vai estar publicado pelo Gabriel Bueno, né? Eu vou fazer aqui uma pequena leitura de introdução do nosso painel, e aí eu vou chamar já para as considerações iniciais cada um dos nossos painelistas aqui, tá bom? Então vamos lá. Em tempos de uso avançado de tecnologia e inteligências artificiais, existe um elemento que ainda que é moldado fatores nada tecnológicos ou processuais. Esse elemento é suscetível a sentimentos, emoções, interesses, falhas e capacidade de aprendizado e rigor de disciplina. Esse elemento é o elemento humano. Nesse painel, vamos conversar sobre fator humano como elo mais frágil, podendo comprometer toda a estrutura de controle, os motivos por que isso acontece e o que pode ser feito para melhorar aquele que depende inteiramente da inteligência natural. Toda vez que eu falo de inteligência natural, lembro do Marcos Ast, que ele tem um trocadilho aí para inteligência artificial e inteligência natural, para realizar as suas atividades e fazer qualquer coisa. Ainda neste mesmo painel, vamos debater a importância da cultura organizacional e como ela pode apoiar o elemento humano, buscando aprendizagem contínua, estimulando a criatividade e inovação, melhorando a performance, entre outras coisas. Mas, acima de tudo, prezando pelos valores da boa conduta e efetividade da governança. Então, pessoal, esse é o tema que nós vamos falar e eu vou começar aqui, então, a apresentar nossa primeira convidada e aí já dá as boas-vindas para ela. Então, ela é bacharel em Sistemas de Informação e Exatas, possui MBA em Gestão Empresarial pelo INPG Business School, também tem MBA pela KPMG Business School, já trabalhou em grandes corporações como Embraer, que foi quando nos conhecemos há alguns anos atrás, onde ela atuou como gerente global de riscos e controles internos, foi gerente executivo global de controles internos e resiliência na BRF e head de auditoria interna na Raizen. E hoje ela atua como consultora. Seja muito bem-vinda, Paola Mariano. Obrigada, Edu. Obrigada a todos. Um prazer estar nessa agenda com vocês. Muito boa tarde. Espero que a gente possa contribuir bastante nessa discussão. Grandes pessoas aqui, né, Edu? Com certeza, com certeza. Eu estou motivado para esse painel. Quando eu fiquei sabendo que eu seria o mediador para essas pessoas, confesso que eu ficaria sempre feliz, mas com vocês fiquei um pouquinho mais. Então vamos para a próxima apresentação. Ele é bacharel em administração de empresas, possui MBA em logística empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, foi primeiro tenente de infantaria do Exército Brasileiro, foi gerente de compliance e combate a fraudes na ICTS Protivity, membro do corpo docente do Instituto Arc, da Faculdade de Engenharia de São Paulo, a FESP, da Trevisan Escola de Negócios, é sócio da S2 Consultoria e sócio fundador do IPRC Brasil. Entre outras coisas, estuda o risco comportamental humano. Ele também é autor de alguns livros que eu fiquei bastante interessado em conhecer. O Manual do Entrevistador Moderno,
É Dissimulados, mas é Dissimulados DIS2. Dissimulados se escreve de uma forma um pouquinho diferente. E a trilogia Semente do Risco, que são os livros Doce Ilusão, Doce Veneno e Doce Cilada. Seja muito bem-vindo, Mário Júnior. Muito obrigado pelas palavras iniciais, Eduardo. Muito boa tarde a todos que estão participando. Paola, Marcos, é um prazer estar estreando na Perenity Week, é a primeira vez que eu vou poder dar minha contribuição. Eu tenho certeza que vai ser muito divertido, muito legal, e a gente vai sair no final dessa nossa conversa com o dever do sentimento cumprido e de ter compartilhado conhecimento. É isso aí, galera. Maravilha. Mais uma vez, obrigado. E agora chegou a vez de falar com ele, que tinha introduzido ali na imagem mais um participante aqui do nosso painel. Ele é bacharel em ciências contábeis, ele tem MBA pela PUC de São Paulo, é professor de várias instituições de ensino, ele dá aula na FECAP, onde eu também dou aula, ele dá aula na Trevisan, ele dá aula, enfim, é até ruim falar porque a gente vai esquecer, porque são dezenas, né? Ele é membro de diversos comitês, como o IBGC, gestor de riscos, controles internos, compliance, governança corporativa, segurança da informação, conselheiro fiscal, autor de livros. Agora eu fiquei sabendo que são 17 livros. Marcos Assi, que é autor dos maiores best-sellers aí de GRC do Brasil, né? Eu gosto dos livros sempre com as capas autografadas, mas também dá para comprar lá eletrônico Kindle na Amazon, os livros dele. E ele é CEO fundador da Massi Consultoria, corintiano de alma. Seja bem-vindo, Marcos Assi. Então, esse aqui é o controle interno ou compliance. Você pode entender como você quiser, tá? Ele é o cara, ele não pode ver Perfeito. eu falando com ninguém que ele quer participar de aula, participa de tudo aqui, então todo mundo já conhece. João, bom, gente, primeiro, né? Fiquei muito feliz aqui de poder ser convidado a participar, né? Acabei, quando o Eduardo me chamou, eu falei assim, ó, fecha logo que o negócio está fervendo pro meu lado aqui, para a gente poder fazer isso. Encontrar o Mário de novo, né? A última vez encontrei com ele no evento em BH, né? Pela Via Ética. A Paola, né? Estou tendo a oportunidade de vê-la aqui no evento. É assim, gente, eu posso dizer para vocês que é, é sempre gostoso poder falar, poder orientar as pessoas, né? A gente vem, eu quando comecei a trabalhar com isso era puro mato, né? E eu sei que não tinha nada, a gente fez questão de escrever sobre esse assunto, e eu fico muito feliz quando as pessoas podem, né, e aplicam aquilo que a gente fala, né? Então, assim, vai ser uma oportunidade aqui maravilhosa a gente trocar uma ideia, né? O Eduardo vai ser o nosso incendiador aqui, né? Então, cabe a nós aqui ser a brigada de incêndio para apagar os incêndios aqui que serão provocados, né, por vocês todos aqui. E vamos tocar, né, meu filho? Porque o povo quer ouvir o que tem por vir por aí. Vamos embora, né? E vida que segue, vamos nessa. Perfeito. Muito obrigado pela presença de cada um de vocês três aqui, pelo Bueno também que está aqui nos apoiando na técnica e de todas as pessoas que já estão acompanhando o painel aqui ao vivo, né? Nós estamos aqui no Zoom, nós estamos no YouTube também. Depois esse vídeo vai estar publicado no canal do Marcos Assi, no portal da Perinity também. E eu vou começar as provocações aqui, pessoal, falando o seguinte, né? Onde eu quero ouvir um pouquinho da opinião de cada um de vocês três. E de acordo com a experiência que vocês possuem, por gentileza, falem um pouco sobre os elementos que podem enfraquecer a boa governança. E aí eu vou dar alguns pilares aqui para vocês comentarem. O que que pode, por exemplo, enfraquecer ou pode, como diz o título do nosso painel aqui, o ser humano, a pessoa, ainda é o elo mais fraco? Então, relacionado, por exemplo, à questão de conflitos de interesse, falta de ética ou de integridade, resistência às mudanças, muitas vezes mandatórias, obrigatórias, necessárias, vieses que a pessoa tem, né? E não são vieses de IA, até porque hoje as pessoas estão enviesadas pela inteligência artificial, mas vieses próprios, naturais delas, ou até mesmo um excesso de confiança. O que que pode enfraquecer a boa governança, com base aí no aspecto humano, na opinião de vocês? Fiquem à vontade para começar quem quiser. Paola, se quiser, ladies first, pode começar.
Ah, obrigada, Edu. Obrigada pela introdução. Eu acho que o primeiro item que a gente tem que, sabe, se fortalecer primeiro, é a pressão que a gente está vivendo hoje por fazer mais e mais, né, e buscando cada dia muito mais, mas não está parando para refletir, né. Então a gente está aí no desafio, né, de colocar uma inteligência artificial para funcionar dentro das companhias, utilizá-las, mas a gente não está refletindo como, né. Então não trata o dado adequadamente, não sabe da onde tirar a informação acaba que às vezes a gente recebe uma inteligência artificial funcionando, entretanto a informação não está adequada. Então acho que o primeiro elo que a gente olha no enfraquecimento, né, das pessoas, numa fraqueza em dizer não muitas vezes, é essa necessidade da pressão da companhia por fazer mais, entretanto não conseguir dar ouvido às pessoas para aquilo que elas estão fazendo, né. Então acho que o primeiro item ali é fortalecer primeiro a audição, né, a gente entender o que está querendo ser dito, para depois a gente começar a processar ou implementar ferramentas, estruturas e estruturar de fato, né. Então acho que o primeiro elo é uma audição, onde as pessoas não estão ali dispostas a escutar e para construir um elo mais forte. Vai lá, Marcos. Interessante. Mário. Interessante. Ó, só um comentário a respeito do que você falou. Você puxou já um ponto bem interessante nessa sua fala. Um dos aspectos, se não, não sei se eu posso dizer negativo, mas provocador de fraqueza para a gestão, para a execução de uma boa governança dentro de uma companhia, é a pessoa não saber ouvir ou não estar disposta a ouvir e, com base no que ela ouvir, se analisar, se avaliar para poder modificar, né? Você sabe que você falou uma questão aí também de IA, e aí eu já vou falar isso e vou passar para os colegas. Uma coisa que nós ouvimos recentemente é, antigamente eu não tomava as decisões mais adequadas porque eu não tinha dados. Agora eu tenho dados, eu não sei o que fazer com as informações que os dados me trouxeram. É uma dificuldade também. Então, tudo isso acho que é inerente à pessoa, ao ser humano, né? Então, quer dizer, a preparação tem que estar com a pessoa nesse sentido, né? A pessoa antes não fazia porque não tinha informação analítica, tabulada, agora tem, mas o que que eu faço com esses dados, né? Isso tem tudo a ver com a pessoa, isso tem tudo a ver com não saber ouvir também, né? É, e não sabe pedir, né, então, assim, não adianta com certeza a informação já estava disponível, né, entretanto não sabia pedir. E hoje em dia a gente tem mais informação disponível e continua sem Não saber sabe. pedir, né. Pois é isso mesmo. Colegas, fiquem à vontade. Marcos, primeiro eu, primeiro você, a gente vai dividindo um de cada vez, porque a Paola sempre vai ser a primeira, porque ladies first, né, Eduardo? É isso aí. Sempre, até para evitar ser cancelado na live, no começo da live. Então, sempre a Exato. Paola. Aí, eu vou ficar como sênior do processo aqui, eu fico por último, tá, Mari? Então, se pode Tá ficar à bom, vontade. tá bom. Tá Então vamos lá, certo. eu quero, muito bacana, eu quero trazer uma outra ótica para a questão da pressão, que eu acho que a Paola foi bem pertinente em falar de pressão. Por quê? A pressão ela sempre vai existir no ambiente corporativo. As empresas não são instituições filantrópicas, elas precisam gerar resultado, precisam gerar lucro. Então isso sempre vai acontecer e a tendência dessa pressão é possível que ela continue aumentando se você não tem uma organização que consegue perceber os impactos dessa pressão indevida. Então, a cobrança ela vai existir, mas a forma e o tom que essa cobrança deve ser efetuada por um colaborador é que é a riqueza do gestor para poder, de fato, conseguir a resposta, conseguir o desempenho e não partir para uma situação de assédio que vai causar um dano psicológico, vai atrapalhar a saúde da pessoa dentro da organização. Mas também tem um ponto que é muito importante, que a gente precisa entender o seguinte: hoje em dia há uma relação meio que esquizofrênica, né? Ou seja, as empresas elas precisam de resultado, precisam. Muitas vezes o gestor está lá cobrando, pedindo resultado, pedindo meta. Só que em algumas situações o gestor faz o seguinte: olha, meu amigo, eu não quero saber se o pato é macho ou é fêmea. Eu quero um ovo. Se vira, traz o resultado, porque você já não trouxe mês passado, não trouxe mês retrasado, e você está na corda bamba. Então, a mensagem que o gestor passa para aquele colaborador é uma mensagem de quase
de uma morte corporativa. Ou seja, se você... se vira, faz de qualquer forma, mas atinge o resultado. Porque se você não conseguir, sua cabeça vai ser cortada. Então, e aí o que isso gera na cabeça da pessoa? Primeiro, pânico, ansiedade, medo, porque ela não quer perder o emprego. Muitas vezes ela está observando que ela não tem todas as ferramentas, todos os recursos, as condições são desiguais com quem está atingindo o resultado, e aí acaba gerando aquela licença poética. Ou seja, o meu gestor disse o seguinte: vai lá e se vira, não quero saber se o pato é macho ou é fêmea, quer saber? Vou dar uma manipuladinha aqui, vou dar uma mexidinha aqui, aquela linha tênue do certo e errado acaba ficando na corda bamba, e às vezes a pessoa cai pela pressão e pelo receio de ser demitida, de ser taxada como o pior funcionário da área, não está na fotinha do melhor funcionário do mês. Então, acho que essa relação esquizofrênica tem que ser tratada. Ok, temos que ter resultado, temos, a forma e o tom da cobrança tem que ser de maneira adequada, mas eu não posso criar essa sensação de medo e que a qualquer momento a pessoa pode ser decapitada porque não está atingindo o resultado. Eu tenho que ter a certa leitura que eu ofereço todas as condições, todos os mecanismos e todas as formas para a pessoa atingir resultado. E aí, se ela não atingir, tem todo um protocolo, tem todo um diagrama para seguir, para dar feedbacks e poder até chegar ao pior cenário, que é realmente a demissão. Então, eu acho que esse ponto foi trazido pela Paola, da pressão. Eu quis trazer esse lance dessa relação muito maluca que existe nas corporações hoje, né? Sim. Então, aproveitando, desculpa, Edu, que agora me empolguei aqui com o que o Mário falou, fiquei empolgado aqui. Aproveitando o que a Paola falou, é uma coisa assim, a pressão existe, eu sofro pressão desde que eu comecei a trabalhar pela primeira vez, porque eu tinha que receber salário para pagar as contas, já me pressiona o tempo todo, tá? E as pessoas têm que entender que, assim, existe uma necessidade, informação sempre teve, só que as pessoas, é que eu falei assim, às vezes a pessoa fala assim, olha, a pessoa não tem dúvida, não é que ela não tem dúvida, ela não conhece o processo, vai questionar como, se ela não faz ideia como funciona. Então, se você não tem preparo para questionar, se não tem maturidade para demandar, você não tem maturidade para receber. E aí, fazendo uma ponte com o que o Mário falou, aí eu passei por um tempo atrás, Mário, um diretor chegou para mim e disse, a minha área de cobrança, ela é muito inativa. Eu falei assim, não, desculpa, eu estou olhando o processo, a sua área de cobrança é vítima de um processo não realizado. Vocês fazem negócios ruins e quer que alguém resolva no final por uma coisa que vocês fazem mal feito. Então, as pessoas não entendem como faz, não têm humildade de perguntar, não têm humildade para questionar, criam processos ruins e aí acabam cobrando as pessoas por falha de negócio, não entendeu o negócio, quer fazer a qualquer custo, e entra nessa questão que você falou. E eu falei dias atrás numa palestra, gente, quando você estiver numa reunião de resultado com prejuízo por 2, 3 meses, não dá para chamar de meu fofo. Vai subir o tom de voz, só que eu digo para as pessoas, só que tem que saber cobrar, você não pode ser discriminatório, você não pode ser ofensivo, você tem que cobrar. Gente, eu preciso melhorar o que está acontecendo, o tom de voz aumenta. Só que as pessoas têm que entender que isso não é assédio, eu estou cobrando resultado para que o negócio seja mantido e eu mantenha empregos. Só que eu também preciso saber ouvir por que eu estou fazendo isso errado, por que eu não estou conseguindo vender, se o meu produto não atinge, se o planejamento estratégico... E é engraçado, viu, Mário? Fazem planejamento estratégico, não avisa a gente que a operacional dê conta do que foi feito. Então, nós temos um problema sério de comunicação entre o que eu quero, o que eu preciso e o que aparece. E ninguém conversa isso. Então, sai todo mundo para um lado, né, para essas questões todas, e aí você começa a entender o seguinte, o problema de comunicação, o problema de contato, de saber entender os processos, não acontece. Então, aí você acaba desenvolvendo questões que você não consegue gerenciar o processo. Então, não adianta implementar IA se você não entende o processo natural e não entende inteligência humana. Eu tenho que ter senso crítico para validar o que eu estou pesquisando. Então, essa é uma questão, às vezes, que todo mundo... se você é contra a inovação... Não. Eu até falei sobre isso outro dia no cliente, viu, Paola? Se nós estamos passando para a transformação digital. Espera um pouquinho só. Eu tenho uma porcaria manual e vocês querem informatizar essa porcaria. Então, vou ter uma porcaria automatizada. É isso que vocês querem? Aí ficou todo mundo com aquela cara de ué para mim, né? Porque eu já estou, assim,
O máximo que vai acontecer é eu postar um vídeo depois dizendo, ó, desculpa, eu tomei um remédio, um remédio para diabetes com vinho, me causou um distúrbio emocional naquele momento, peço desculpa. Não é, sabe? É assim, porque as pessoas elas não entendem, elas não se conversam, elas não questionam, não procuram uma alternativa. E aí você começa a criar esses gargalos entre pressão, resultado, forma de cobrança, né? E as pessoas também não sabem ouvir e também não sabem perguntar. Aí começa todo esse impacto nessa questão toda do operacional. Então, às vezes eu fico magoado, porque assim, você percebe nitidamente que o problema é processo. As pessoas não entendem começo, meio e fim e quer dar resultado de uma coisa que você não tem ideia de como chegar. E aproveitando aqui, Edu, toda vez que eu botar um coração aqui, Paola e Mário, não é assédio, tá? É carinho, é afeto que eu tô adorando a resposta, tá bom? Achei Quer que avisar, porque senão significava alguém vai algo me processar por mais. assédio, né? Entendeu? Então, para mim, é um coração fraco, falso. Eu achei que tinha outros intuitos, mas vamos seguir com o tema. Queria coração quente. Eduardo, segura a onda, Eduardo, pelo amor de Deus, que o negócio tá fervendo, mano. É verdade. Olha só, então fazendo aqui um breve comentário a respeito do que cada um de vocês mencionou a respeito de elementos que podem enfraquecer uma boa governança, a Paola trouxe essa questão da pessoa não saber ouvir muitas vezes, e o Marcos Vaz falou, olha, às vezes a pessoa não sabe ouvir, mas eu também achei muito interessante. Quando eu vou estabelecer a minha estratégia, meu plano de metas, muitas vezes eu não sei ali, eu não sei o quanto que eu preciso, o quanto que eu quero e o quanto que eu posso efetivamente trazer de resultado com os recursos que eu tenho. E achei interessante também o comentário do Márcio, do Mário, a respeito de como é que eu exponho isso, como é que eu estou levando essa pressão adiante, o que é que eu estou fazendo com ali o fator humano que vai ser responsável também para trazer esse resultado para mim. Bem interessante. Mas aí, dando sequência, ainda falando, né, do aspecto pessoas, fator humano, o que que vocês compreendem que a pessoa pode ser o elo mais forte, né? São pessoas que dão. Então, aí eu mudei o lado, né? Nós estávamos falando do elo mais fraco, o ser humano como um fator que pode fazer com que você não alcance o seu resultado, com que eu atrapalhe a boa governança, que eu estrague a cultura organizacional sob algum aspecto. Mas e se nós falarmos do ser humano como um fator forte? Como um fator aí, então, preponderante aí para me fazer alcançar os meus objetivos. Exatamente o contrário. Então, aqui a gente poderia dizer, ó, são as pessoas que dão vida às boas práticas. Quer dizer, não existem boas práticas sem as pessoas efetivamente aplicando-as no dia a dia. Um líder ético e transparente consegue transmitir valores e fortalecer a governança. As empresas são feitas de pessoas e elas disseminam uma cultura sólida de integridade, e orientam com base na sua observação, orientam com base na sua observação os seus liderados, ou seja, ele vê o que cada um ali é capaz de fazer e ele transmite uma mensagem que ele julga ser necessária para cada um deles, né? Porque daí as pessoas vão poder melhorar aquilo que são as suas fragilidades, enfim. Então, eu dei alguns pitacos aqui, mas o que é que vocês acreditam que pode ser o lado inverso da moeda? O que pode fazer as pessoas, ao invés de serem o elo mais fraco, serem o elo mais forte dentro de um modelo organizacional, enfim? Paula. Edu, eu acho, primeiro, não adianta nada ter as melhores práticas, o melhor sistema, a melhor inteligência artificial, o melhor código de ética na companhia, a melhor área de governança, se não tiver pessoas engajadas com o tema. Acho que o engajamento é fonte fundamental. Então, para construir um elo adequado, você tem que ter pessoas que comprem suas ideias, né, e que comprem os propósitos da companhia. Senão não funciona, né? A gente está observando empresas a empresas, né, gerando uma necessidade muito grande de negócios, coisas diferentes, mas que as pessoas não estão mais ali, ou não querem estar ali, porque não tá gerando engajamento, né. Então acho que o primeiro elo que precisa que as pessoas só as pessoas farão, é o engajamento,
né? Então, acho que Perfeito. é a linguagem top-down, é trazer a cultura, o processo, né, fortalecido e a crença no negócio junto com as pessoas e fazer com que essas pessoas virem corrente do bem, né? Essas pessoas proliferem essas informações de uma forma consistente e as práticas consistentes. Não adianta a gente ter um comportamento inadequado, um ambiente inadequado e querer que as pessoas façam as coisas de forma adequada, né? Não vai Sim. funcionar. Então, acho que a primeira coisa é a gente estruturar o elo no engajamento no que precisa ser feito, né, para atender os planejamentos estratégicos da companhia, as boas práticas da companhia. Para mim, é a fonte fundamental e as pessoas farão quando elas se sentem proprietárias daquilo. Perfeito. Consonância entre pessoas e ambiente, Perfeito. engajamento, né? Interessante isso. Mário? Eu penso também que a forma e o tom que os líderes passam as mensagens para os seus colaboradores é determinante para, de fato, existir o engajamento. E quando eu falo que é determinante, eu não estou querendo trazer aquele líder, aquele gestor, aquele diretor que é o paladino da ética ou é o cardeal que vive vomitando regra e vomitando diretriz, mas de forma não humana, ou seja, ele se coloca acima do bem e do mal, uma pessoa acima de qualquer suspeita, com nenhum tipo de fragilidade, e o ser humano não é assim. As pessoas têm fragilidades, as pessoas têm fraquezas, e a hipocrisia é a pior coisa que você pode trazer dentro de uma organização, porque os funcionários eles não são burros, os funcionários não são idiotas, a todo momento eles estão observando as decisões da empresa, os comportamentos da empresa, eles estão mensurando se aquela decisão de fato é ética, não ética, se aquele comportamento daquele gestor, daquele diretor é ético, não ético, e se for um comportamento que não é ético, não é adequado, muito provavelmente ele não vai seguir, ele não vai se engajar. Agora, bons exemplos atraem boas atitudes, bons exemplos atraem boas soluções. É a mesma coisa quando eu falo sobre investigação de fraude. Tem muita gente que fala, nossa, vou dar o exemplo falando o nome da Paola, mas não tem nada a ver. A Paola é desonesta, ela roubou a empresa, meu Deus do céu. Ou seja, demoniza tanto aquela pessoa que você se acaba afastando e não identificando os gatilhos comportamentais que fizeram ela e outras pessoas cometer fraude na organização. Muito provavelmente é a primeira vez que a Paola cometeu uma fraude na organização. Antes disso, ela era uma pessoa como a gente que vinha para o trabalho para trabalhar e que por alguma pressão da empresa, pressão da vida pessoal, acabou fazendo algo que ela nunca imaginou. Então, eu acho que a questão em tempos em que a gente fala muito sobre humanizar, humanização, eu acho que aquele líder que se mostra humano, que se mostra de fato de carne e osso, ele vai ter muito mais engajamento das pessoas e as pessoas vão replicar os bons exemplos. Porque se existe aquele líder, aquele gestor que vive subindo no pedestal da ética, apontando o dedo para as pessoas, com aquela soberba, com aquela vaidade, ninguém vai seguir. E os comportamentos positivos não vão ser proliferados, né? Então, pessoas seguem exemplos, né? No exército falava, a palavra convence, o exemplo arrasta. Não é só você falar, mas é você, de fato, exercer aquilo lá. Então, eu penso que a forma e o tom como as pessoas multiplicam os seus pensamentos, as suas ideias, acabam, se for de forma positiva, acabam gerando comportamentos positivos nos demais funcionários da organização. É isso. Interessante isso, porque, Mário, você falou, você deu até o exemplo, é como você colocou a Paola, né, na opção. Muitas vezes as empresas identificam fraudes, problemas, e a única medida é cortar a pessoa, né? E não tratar o que que leva a isso, o que que faz com que as pessoas tomem aí medidas não éticas aí, enfim, e é meio que tratar o efeito e não tratar a causa, né? Então, E você disse muito bem, desculpa te interromper, Eduardo, é fazer o exercício que nem sempre uma fraude ou uma situação de assédio ele começa por única e exclusiva escolha da pessoa. Eu já vi uhum, casos e casos, o Marcos vai dizer também, a Paola provavelmente também, casos e casos que a pessoa cometeu a fraude por conta da pressão exercida, por conta de um direcionamento do chefe, por conta de assédio que ela sofria por resultado e ela acabava escorrendo aquele comportamento de assédio para os seus subordinados. Então não é só por dinheiro. Todo mundo fala, fraudou, sim. desviou porque precisava de dinheiro, estava com dívida, problema da saúde, era ganancioso, era um malfeitor. Às vezes a pessoa frauda por conta de ser colocada à beira de um precipício.
Não estou passando pano na cabeça, não estou dizendo que, que isso justifica, mas explica algumas coisas, né? Sim. Nem sempre a fraude é financeira, ela pode ser operacional quando você esconde alguma coisa, uma falha, um processo, um número. E uma coisa, Eduardo, aproveitando aqui que a Paola falou e o próprio Mário aqui, é o seguinte: sabe o que acontece? Sabe quando a pessoa se torna o elo mais forte? Quando ela entende o que ela vai fazer, quando ela é preparada para fazer. Eu não posso colocar uma pessoa para tomar conta de um lugar sem ela não ter preparo. Então, eu já escutei, por exemplo, de contadores que falaram assim: se eu não aguento mais, o RH não está no dado fechado. O cara... Eu falei: quantas vezes você já saiu da sua cadeira e foi lá ensinar para ele? Foi, não, a responsabilidade, não, a responsabilidade dele é fazer o contas a pagar, contas a receber, ele faz fechar a folha. Contabilidade é tua responsabilidade. Então, você tem que ir até lá capacitar a pessoa, porque quanto melhor ela fizer o trabalho dela, menos você vai ter que corrigir aqui, meu querido. E aí fica minha dica aqui, já que eu estou aproveitando aqui: se os contadores tivessem juízo, eles participariam do mapeamento de processo, controles internos, compliance das empresas, porque tu está assinando um balanço que não tem a mínima ideia do que está vindo. Por quê? Às vezes a pessoa foi mal preparada a fazer a informação e você está assumindo uma responsabilidade que não é sua, é do processo, é do negócio. E aí eu sempre falo uma coisa, Mário: a empresa tem que estar em compliance, quem tem que ser o compliance da empresa é cada um de nós. Se eu não entendo a minha responsabilidade, o que eu faço, se eu não sei prestar conta do que eu faço, eu nunca vou ser o elo mais forte do meu processo. Quando eu peço um relatório de auditoria, o cara vai me demorar uma semana para entregar, eu não quero mais, porque se você já fechou um mês atrás, por que vai demorar um mês para me entregar? Uma semana? Se está pronto, manda na hora. Quero mostrar e testar. Fala, Mário, desculpa, é que eu me empolguei, perdão. Não, mas eu me empolguei show. com o que você, e eu me empolguei com o que você falou, e por isso eu estava desesperado aqui. Quando você falou, a pessoa não está preparada. E isso, galera, é uma forma de assédio, ou seja, uma das formas de assédio é deteriorar a capacidade e condições de trabalho, ou seja, eu fico entuchando a pessoas de atividades que muitas vezes ela não está preparada ou ela não tem conhecimento. Eu vou fazendo essa pessoa, com perdão da palavra, se sentir o cocô do cavalo do bandido, porque eu não consigo entregar, eu sou uma profissional ruim, eu não sou competente, mas ela não está conseguindo integrar. Por que ela não está conseguindo integrar? Porque ela não foi preparada, ela foi colocada na posição errada. Então, isso é uma forma de assédio que afeta a saúde psicológica da pessoa, que vai se sentir o quê? Um lixo, como o Marcos acabou de falar. Eu tenho que acertar a asa da mosca com uma flecha de matar elefante a 1 quilômetro de distância. Sem que eu nunca tenha tirado um dardo sequer. Então, quanto mais, porque assim, às vezes, a pessoa ela é colocada numa posição, eu tenho que saber se ela está em preparo. Não tem preparo, vamos capacitar. Ah, mas ela não quer, mas é uma escolha. Então, se ela não quer, a escolha é dela. Então, desculpa. Agora, se quer, com tantas condições que tem para poder fazer isso, meu querido, só não vai se não quer. Então, às vezes, a falha acontece, Mário, quando eu coloco um diretor de finanças que não entende de finanças. Desculpa, a culpa foi quem colocou, não é dele. E ele também foi culpado por ter aceito. Sim. Então, aí você começa a ver que o elo é fraco, porque as pessoas também não têm, assim, vamos dizer assim, a personalidade de dizer assim: tá bom, eu aceito, mas eu quero ser preparado para o assunto. Uhum. Sabe? Então, é uma coisa que a gente tem que entender que, assim, a gente fala que é o elo mais fraco porque as pessoas se sentem o elo mais fraco. Então, assim, olha, eu tenho meus consultores, tenho o pessoal que trabalha comigo. Todos fizeram MBA, cursos capacitados para entender como funciona. E no momento que não sabe, e uma coisa importante, né, Paola? Nem todo mundo tem toda a capacidade que o outro tem. Então, a gente tem que saber suprir a deficiência dela com a nossa capacidade, um cobre o processo do outro. E aí, encaixa no que eu trouxe no começo, aí você gera engajamento, senão a pessoa não vai. Gente, não há como um contador ir lá trabalhar na engenharia, sendo que ele quer estar sentado na cadeira de contabilidade, não adianta, não Como adianta, o contrário né? também é verdade, né? Idem. Então, assim, eu quero, então vai se preparar. Se prepara, né? A empresa quer investir nisso? Invista nisso, né? Mas muitas vezes mas a pessoa aceita porque era a tábua de salvação, era a única coisa que tinha naquele momento, então ia para a rua. Aí entra na pressão, entra em tudo que a gente falou aqui, que fala assim, não engaja, não gera resultado, só gera prejuízo, e quem perde é a pessoa, a empresa. Não age essa conta é devedora, né?
de tudo isso que vocês falaram, então nós podemos ter uma síntese do seguinte aspecto, poderíamos dizer assim. O elo fraco da pessoa estaria quando uma pessoa, um ser humano, aponta para você vai ser o responsável, você vai fazer. E a pessoa, por pressão, por medo, por qualquer coisa, fala: tá bom, vou fazer. Mas sem ter a mínima ideia de como fazer, sem conhecer o processo. Há uma esperança quando essa pessoa faz o que o As falou. Ok, eu aceito o desafio, mas eu quero ser capacitado, eu quero ser treinado, eu quero aprender para poder desempenhar, né? Aí você vê um elo forte da pessoa, e a pessoa foi ética também, né? Se ela foi franca a esse ponto de dizer, olha, não sei, mas posso aprender, vou tentar. Eu acho que nós temos um problema muito sério em todas as empresas de pessoas fazendo as coisas sem saber o que elas têm para fazer, sem conhecer as atribuições, né, da sua atividade, enfim, e só boa vontade não serve, né, pessoal? A gente precisa de capacitação técnica, a gente precisa das pessoas sabendo fazer o que elas têm que fazer, né? Outro dia eu falei no cliente que o pessoal estava mais perdido que cupim metalúrgica. Foi um problema sério para explicar isso depois. Mas, Eduardo, e aí, complementando o que você disse, tem muitas pessoas fazendo coisas que não são capacitadas, não estão preparadas em vários lugares, em várias empresas. E isso é meio que um fenômeno meio de geracional, meio que recente. Por quê? Os novos profissionais, a juventude, ela tá sendo preparada para ter aquela autoafirmação que ela sabe tudo, que é o melhor de todos o tempo inteiro. Então, assumir que você não está preparado para abraçar uma atividade, assumir que você não está preparado para conduzir um serviço, ocupar uma posição, significa demérito para essas pessoas, significa Sim, que ela não é um bom profissional, que ela. Então, o que a gente tem que trazer é que ninguém é bom em tudo. Eu sou bom em algumas exato. coisas, sou mediano em outras e sou ruim em outras. Agora, você pode desenvolver essas coisas ruins, essas coisas medianas. Então, assuma isso, porque se você não assumir isso, isso vai voltar contra você. Você vai acabar se prejudicando. Você pode perder seu emprego por conta disso. Você pode comprometer o resultado da empresa, né, Marcos? Amigos, perfeito. Deixa eu aproveitar e fazer um questionamento aqui não previsto em nosso. Lá vem o álcool. Não falei para vocês que é um incendiário? Eu Mas, avisei vocês no grupo. Falei, lá vem o ma- mas, incendiário. mas fica tranquilo, ó, que essa é só para o Mário. Porque assim, eu vi que o Mário, na fundação, você é sócio fundador da dimensão humana do risco, né, Mário? Da S2. É, isso. E da S2. E você estuda o comportamento de risco humano. Fala um pouquinho para a gente do que é esse seu trabalho. Eu achei interessante que você estuda o risco comportamental humano. Como é que é isso? De que maneira que você atua fazendo isso? Porque eu acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Não, legal você falar. A nossa base é justamente entender quais são os gatilhos comportamentais que fazem uma pessoa como a gente, que vai para o trabalho para trabalhar, mudar aquele status de bom profissional para um status de fraudador e assediador. Então, quais são as causas que podem motivar ela? E as causas são diversas causas que a gente validou em dois artigos científicos. Um tanto que é o pentágono da fraude, que são os 5 vértices, que é derivado do Triângulo da Fraude. O Triângulo da Fraude foi lançado por Kressa em 1953, que falava que para acontecer uma fraude tinha que ter racionalização, oportunidade e pressão. Racionalização é meio que uma desculpa para a pessoa dar para ela que aquilo que ela fez não é tão grave, não é tão sério, porque todo mundo faz na empresa, ou porque eu trabalho demais, a empresa não me compensa. Enfim, ela dá uma desculpa para atenuar o peso do ato que ela cometeu. A pressão pode ser uma pressão da própria empresa, ou uma pressão pessoal, e a oportunidade é o acesso que a pessoa tem ao bem que ela vai se apropriar, ao processo que ela vai burlar, à atividade que ela vai descaracterizar. Do triângulo da fraude surgiu o pentágono Pentágono. da fraude, que foi validado em 2015 ou 2016, um artigo científico que a gente estruturou, que a gente acrescentou mais 2 pontos, é a capacidade. Não basta só a pessoa dar desculpa para ela ter a pereção, ela ter uma oportunidade, mas ela tem que saber operar o sistema para tirar proveito daquilo, né?
Então, eu tenho um vídeo que eu coloco nos treinamentos que é o ladrão trapalhão, né? O cara teve acesso, ele sabia o que queria fazer, só que ele não conseguia tirar a televisão da parede de uma loja, caiu, quebrou a porta e saiu correndo. Então, ele não tinha capacidade para roubar o que ele precisava. E também, o outro vértice que a gente validou é a disposição a risco. Ou seja, a disposição a risco é o quanto a pessoa está disposta a assumir aquele desafio. Muitas vezes é pelo tesão de conseguir fraudar, pelo tesão de mostrar para ela que ela conseguiu operar o próprio sistema, ou até mesmo do tipo, olha, isso sempre foi, isso sempre deu certo, então dessa vez também vai dar. Que é o exemplo que a gente fala do avião da Chapecoense. O avião da Chapecoense, aquele piloto, ele vivia voando no cheiro o tempo inteiro, porque a gasolina é um insumo mais caro da operação da aviação. Ele vivia no cheiro, no cheiro. Só que ele não contava que naquele dia da Chapecoense a torre de comando ia pedir para ele dar mais uma volta. E esse cheiro não deu para ele dar mais uma volta, ele deu a barrigada no muro. Então, sempre tinha dado certo. Então, ele assumia aquele risco. Sempre deu certo, nunca deu uma barrigada. Então, o que a gente procura entender, tanto na fraude como aqui assédio, quais são os gatilhos comportamentais, o que faz uma pessoa como a gente, do nada, mudar esse status e começou a fraudar e assediar. E o que eu disse no início, brincando aqui o exemplo usando o nome da Paola, a grande maioria, Eduardo, o Marcos sabe muito bem, a grande maioria está fazendo pela primeira vez. Então, já peguei casos que a pessoa já tinha feito uma, duas, mas é muito pouco. A grande maioria é pela primeira vez. São pessoas boas, e por isso que a gente não pode demonizar essa pessoa. A gente tem que entender o que fez para trazê-la de volta a quem ela era e ela poder reescrever a história dela, muitas vezes fora da empresa. A empresa vai tomar uma decisão, mas ela vai poder sair de cabeça erguida e dizendo, olha, no pior dia da minha vida, eu voltei a ser quem eu era, resolvi, passei uma borracha no passado, expliquei o que aconteceu, eu vou seguir minha vida. Então, mais ou menos é isso, é muita coisa. Achei super interessante. Bacana. Aproveitando aqui, é a mesma coisa da empresa implementar um código de conduta, né? Eu tirei a palavra ética do código de conduta de todos os meus clientes, tá? Eu implemento Por quê, código de conduta. A ética é filosófica, ou tem ou não tem. O código de conduta vai dar direcionamento para quem é ético, dá respaldo para quem é ético e alerta quem não é ético o tamanho do nabo que ele vai pegar se fizer errado, tá? Perfeito. Só que acontece, aí olha só, Mário, você vai lá, faz uma palestra sobre código de conduta e coloca o compliance para conversar, as pessoas nunca tinham ouvido falar no compliance. Não entende o que é estar em conformidade, o que é fazer a coisa certa, mesmo quando está todo mundo fazendo errado. Então, eu tenho falado assim, gente, o seu código de conduta tem que ser uma coisa simples e objetiva, pode ou não pode? Porque a palavra ética, eu aprendi com o Chico Assis, durante a pandemia, que ele falou assim, você não ensina ética, você ensina conduta. Uhum. Porque a ética vem de berço, vem de casa. É um valor inerente à pessoa, ou tem ou não tem. Como meu pai dizia, filho, o que é seu é seu, o que é dos outros pode ser seu. Não, desculpa, meu pai não foi que disse, não. Meu pai disse, o que é seu é seu, o que é dos outros é dos outros. Mudei agora, perdão, confundi. Brincadeira, né? É que você falou rápido, elas nem perceberam. Exatamente, tem que ser rápido. Essas coisas, essas porcarias tem que falar rápido. Mas assim, então, quando você implementa o código de conduta, e as pessoas acham, né? Eu falei isso outro dia no cliente, falei assim, olha, Wassi, agora nós temos aqui um código de conduta, temos políticas e tem um canal de denúncia. Nós temos um programa de integridade. Eu falei, não, você tem código de conduta, políticas e o canal de denúncia. Agora vai começar seu programa de integridade, fazer as pessoas seguirem as regras e atender as regras, não transformar seu canal de denúncia numa revista caras de fofoca, né? O Mário sabe disso, que 70% se bobear das denúncias não tem a mínima noção do que está por lá, né? E os outros itens você vai analisando, depois não chega a número nenhum. Então, não é só isso. Então, eu até para deixar aqui, a Paola está doida para falar, eu vou deixar falar. Paola, me perguntaram para mim outro dia, Wassi, como que eu mudo a cultura de uma empresa? Gerenciando condutas e aprimorando posturas. Por meio de procedimentos, de manuais, de capacitação, treinamento, orientação. Porque você vai lá, Mário, dá um treinamento sobre essa questão de ética, sobre a questão de conduta, de comportamento. 15 dias depois, acontece uma denúncia, que é que nem remédio, tem prazo de validade no nosso treinamento. Então, isso é uma coisa que tem que ser o tempo todo, fazer com que as pessoas entendam o que ela é no processo e eu posso não amar as pessoas com quem eu trabalho, mas eu preciso respeitar.
É o princípio básico. Desculpa, Paula, que eu me empolguei aqui, fica à Só uma vontade. Não, precisa ter pergunta. uma conduta, né? Uma É, conduta dentro do trabalho, né? Respeitar, né? Não somente a pessoa nas suas escolhas e tudo mais, mas no trabalho, né? sim. E fortalecesse ela. Não, mas está tudo certo, estou concordando. Repete o que você falou, Marcos Assi. Acompanha conduta, repete e Gerenciando aprimora? condutas, gerenciando as Gerenciando condutas e condutas. aprimorando posturas. E aí, Tá. para aproveitar aquilo que a Paola falou, as informações já estão lá, só que ninguém acompanha resultado, performance. Aí querem criar indicadores de risco sem entender como performa. E aí eu cobro das pessoas os riscos sem saber porque a performance está errada, porque o processo está errado, está desenhado errado, colocam sistemas que não funcionam, colocam pessoas que não funcionam. Meu amigo, tem hora que eu saio do cliente gritando: ah, rotinha já, não gosta mais de mim, eu saio feito da lua, mano. Porque eu falo assim, não é possível que isso está acontecendo. Sim. E era simplesmente, para tudo, vamos repensar o processo. É. Sabe? É, É isso, aprimorar a forma de fazer, sabe, Edu? Cobrar das pessoas que elas sigam aquilo que eu espero dela. Seja ético. Edu, eu ia desculpa, perguntar. Diga lá, Mário, diga lá, que eu não vou Fala lá, esquecer. Mário. Vem, desculpa, Segue Mário. lá você. desculpa que eu anotei uma coisa que o Marcos disse, quando ele falou que a pessoa, no código de ética, está lá o que a pessoa vai ver, o tamanho do nabo que ela vai receber. Mas uma coisa que é muito importante, o Marcos já deve ter visto, a Paola também, você também, aquele código de ética, código de conduta, seja lá qual for o nome, que é um Frankenstein. Ou seja, a empresa, na melhor boa intenção, ela precisa fazer um código de ética, um código de conduta. Só que ela não tem dinheiro para contratar uma consultoria, contratar o Max para escrever tudo ali. E o que ela faz? Eu pego um pouquinho dessa empresa, um pouquinho dessa outra empresa, um pouquinho daquela outra empresa. Olha que coisa Um linda. pouquinho do Cria Google. um pouquinho do Google, agora das inteligências artificiais. E às E vezes nem aí, muda o nome da empresa, tá? Que ele copiou, tá? Deixa bem claro isso, tá? e aí cria, vamos dizer assim, uma lei, um código, uma norma que não representa a essência da sua organização, não representa os princípios e valores da sua organização. E o pior, faz aquele código de conduta, código de ética de 90 páginas, 100 páginas, ou Que seja, ninguém vai ninguém ler. lê, só está engavetado. Quando muito assina, quando recebe no livrinho, assina a última folha e entrega, ou manda pelo computador a assinatura eletrônica que recebeu e que leu. Então, a primeira coisa que a gente tem que ter você não precisa escrever todos os mandamentos possíveis e imagináveis no seu código de ética. O código de ética tem que ser meio que a lei magna, né? Ou seja, os princípios básicos da organização. E aí, se você quiser evoluir, você vai criar códigos de conduta específica para controles internos, para essa atividade, para aquela atividade. Porque senão vira uma lei morta na sua organização e mais do que isso, só vira punitivo, não vira educativo. Porque a maioria dos códigos de ética só É, mostra, não faça isso, senão vai acontecer isso com a você. sanção é essa. Sim. Agora, se você fizer isso, que é o que a empresa espera, pode acontecer isso para você de maneira positiva. Então, só mostra a punição, 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 Sim. e nunca mostra o lado bom de seguir o procedimento, de seguir as coisas. E por isso que a gente trabalha com educação, o Max, todo mundo aqui. A educação corporativa é a maior ferramenta transformadora das organizações. Eu não vejo num outro futuro, porque o Marco é norma, procedimento, controle já tem de monte. As grandes empresas controlam tudo. Então, o que mais a gente consegue colocar de procedimento de controle? Muito pouco. A decisão, no final do dia, está na mão das pessoas. Esse é o negócio. No É final isso do dia, aí. a pessoa que escolhe o caminho certo ou errado. Pode ter código de ética, canal de denúncia, pode ter investigação, pode ter compliance. Se a pessoa decidir o caminho errado, ela vai Se ela tiver seguir. na febre, ela vai fazer, né? Eu falei outro dia, viu, Paola, no cliente, eu falei assim, ó, nós implementamos tudo isso aqui e era uma operadora de saúde. Eu falei assim, quer transformar isso aqui no agronegócio? Ele falou assim, como assim que eu vou transformar uma operadora de saúde em agronegócio? Não faz o que eu escrevi aqui não, para ver a quantidade de nabo, pepino e abacaxi que você vai ter que descascar. Aí todo mundo me escuta. Cara, Você sabe desculpa. que, olha só, eu achei interessante quando o Mário falou, pessoal, da questão que existia, então, um triângulo dos aspectos comportamentais de um eventual fraudador, e depois isso virou um pentágono com 5 vértices.
E quando você falou acho que do quarto deles, Mário, quando você falou dos dois novos que foram inseridos, que um deles é a questão da capacitação, que a pessoa tem que, até para ser um fraudador, ele tem que saber, né? E eu lembrei, a minha mãe Uhum. já usou uma frase, eu era criança ainda, e ela dizia assim, ó, o diabo ajuda a roubar, mas não ajuda a carregar. A gente vê que até para ser fraudador, você precisa conhecer, você precisa saber, senão você pode se ferrar mais ainda, não é verdade? E assim, e o comentário que eu queria fazer aqui é a última comentário com vocês três fora do nosso roteirinho aqui, prometo. Ah, porque Mas você vai assim, deletar nós depois dessa, é isso? Você vai jamais, eliminar? não, não, a Só gente para tá aqui, saber. Não, ó, só para a saber, gente, a estou só gente mapeando o tem, processo. ó, gente, a gente ainda tem aqui pelo menos até as 4h30, se vocês quiserem, a gente vai poder continuar. Mas olha só, que nem o Marcos Assi falou, né? A importância de treinar, de capacitar, de ter tirado o nome ética do trabalho que ele executa nos seus clientes, porque a ética é uma questão inerente, e o que você faz é que você gerencia conduta, né? Aprimora o comportamento. Mas, na opinião de vocês três, o que que é necessário fazer para que um treinamento, para que uma capacitação de conduta, para que isso permaneça, para que isso seja perene na empresa, para que as pessoas não frequentem um curso, um workshop e para que aquilo fique com elas enraizado e para que assim a correria do trabalho de amanhã já não faça com que elas esqueceram tudo aquilo que lhes foi ensinado num curso, num workshop, num treinamento, enfim, né? O que que vocês acham? Primeiro, para mim tem que ser perene. Não é um treinamento, não são Não é um 2, único. não é um Perfeito. modelo, é e outra é jogar vários tipos de cartas, né, então, um remédio não é só um, primeiro. E o segundo é o exemplo, né, a gente falou também aqui da liderança, né, o Mário falou do exemplo, então a liderança tem que ser o exemplo, então a cultura, né, conectar a cultura da companhia e deixar muito claro para a liderança que é o foco, né, quando a gente olha, né, o operacional, as pessoas trabalhando, eles vão mirar em alguém, e é a liderança que vai ser esse porta-voz, né, da regra, dos bons costumes, de como a companhia quer se comportar. Então são 2 elos importantes, é não parar de aculturar, né, treinamentos, ferramentas, pocket e reciclagem, enfim, banners, cartazes, enfim, e a liderança ser o exemplo. Acho que é o ponto bem encaixado. Eu estava me recordando outro dia, né, que a gente olha hoje em dia no LinkedIn, todo mundo é head de isso, head daquilo, head da própria vida, graças a Deus, né, mas é rede de tudo, né. Mas será que as pessoas que estão ali sentando nas cadeiras estão preparadas para, inclusive, conduzir, né, uma boa ética, um respeito, uma boa conduta da companhia e refletir aquilo que a companhia está colocando? Então ainda eu acho que tem um desafio muito grande aí, que a gente testa muito o currículo, né, a gente olha: "Ah, porque a pessoa fez Harvard, Stanford, não sei o quê, né-né-né", mas e o comportamento dela? Quem está testando isso? Quem está avaliando? E quem está dando as diretrizes? Então acho que é encaixar muito forte, esse pilar de comunicação, treinamento, né, e continuar, e uma liderança que reflita tudo isso. Perfeito, Paulo. Isso é tão pessoal, né? Isso é tão, independe da instituição que ela estudou, seja o que for. Eu sei que você já deve ter tido desafios complicados nesse sentido, Paula, porque, por exemplo, você já foi head global de riscos e controle técnico. Eu sei que na época, por exemplo, da Embraer, você ia para a China, você ia para Singapura e você tinha que. E é difícil também, eu acho que transmitir esses mesmos valores para pessoas de culturas diferentes, né? Acho que o desafio se torna maior ainda, né? Quando você está lidando com pessoas que são muito diferentes de você, não só no Sim, idioma, não só sim. na fala, mas nos valores dela. Então, eu acho que isso se torna um desafio maior ainda, né? Então, eu acho que o papel da liderança fica mais sério. O desafio é muito maior mesmo nesse caso, né? Eu acho que é Perfeito. vestir o sapato com o pé do outro, né, não é com o seu pé, né. É, é isso aí. Marcos Assi, e aí, o que que vocês acham para que a questão seja perene? A Paola falou
do negócio ser contínuo, a liderança, né? Para não deixar morrer, né? Que nem a plantinha que você tem que, do amor, que você tem que regar todo dia lá. O que vocês acham? Tá Tá no desligado o mudo. seu microfone, Mário. Falando obrigado, dessa questão de ser contínuo, da perenidade, é um fenômeno que acontece direto com a gente. E aí eu não estou criticando, mas eu acho que a gente tem que evoluir nesse sentido. Muitas empresas procuram a gente, Mário, legal, a gente queremos fazer o nosso Compliance Day. A pessoa vem super feliz querendo fazer o Compliance Day. O legal já é um avanço porque é o Compliance Day. E muitas empresas ainda não têm o Compliance Day, o dia da ética, o dia da integridade, sei lá o que for. Mas o ano tem 365 dias. Você vai falar de compliance, ou de ética, ou de valores e princípios, um único dia, 2, 3 horas com os seus colaboradores? E aí entra o que a Paula falou. Treinamento, educação corporativa, tem que ser perene, tem que ser ao longo do ano, diversificado para públicos diferentes, dilemas diferentes, para você poder gerar curiosidade, poder gerar reflexão na cabeça das pessoas, compreensão e aí adesão. Então não adianta você fazer ou um único dia, ou de repente faz um dia cheio, 2 dias, aqueles treinamentos chatos, modorrentos, aquele PowerPoint com letrinhas e letrinhas que não gera reflexão, não é um entretenimento consciente que você está sugerindo para as pessoas absorver. Então, acho que é muito pertinente essa questão do treinamento e da perenidade, porque, do contrário, entra por aqui e as pessoas não lembram, não falam mais sobre isso, e aí os problemas nos processos acontecem, como o Assi fala. É que é uma coisa que tem que ser feita todo dia, não precisa ninguém me cobrar que eu faça, tá? Então, quando eu tenho uma frase que eu uso, Mário Júnior, que é do B do Venerável, os 3 segredos do fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Eu começo assim, eu falo assim, você sabe que eu tenho um arrependimento aqui, né? O pessoal olha para mim e fala assim, eu era contador e era feliz e não sabia. E depois que alguém me falou do compliance, minha vida virou um inferno, Paola. Eu não posso mais atravessar fora da faixa, eu não posso comprar sem nota, eu não posso, sei lá, estacionar na vaga de cadeirante ou de idoso, sempre aparece um aluno do Nunca nada. pode. Professor, o senhor, né? Eu não posso simular pênalti lá no subóbito onde eu jogo, que alguém grita lá, pode isso, Mr. Compliance. Subóbito, para quem não sabe, é o 55 mais, que se bobear. Então, provavelmente é uma outra história, essa é uma outra história, tá? Então, é uma coisa que começa você se cobrar, que você tem que prestar conta do que você faz, você tem que ser honesto no que você faz. Então, às vezes, Mário, já aconteceu outro dia num cliente, o cliente falou, você viu esse relatório aqui? Eu olhei e falei assim, nossa, que merda. Eu falei assim, nem faz nada que eu vou arrumar. Ele falou assim, mas acabou a reunião, você já... Não, eu estava preparado que se fosse argumentar, vou argumentar o quê? Está errado, já assumi que eu errei. Porque as pessoas perdem muito tempo justificando a não realização de alguma coisa do que fazendo. Então eu falo para as pessoas, gente, errou, assume, fala que errou. E ele falou assim, nossa, se eu estava preparado para uma discussão aqui, eu falei assim, não tem discussão, errei, vou arrumar, só que é o seguinte, eu vou arrumar a minha parte e vou cobrar a sua turma de fazer a parte deles também. Tudo bem? Então você cobra daí que eu cobro daqui. A gente resolveu. Então sabe o que acontece? É isso, porque assim, todos os dias eu me cobro de fazer bem feito, de fazer a coisa correta, de respeitar. Eu às vezes até me prejudico para não prejudicar ninguém se eu não comentei, se eu não orientei. Sabe? Eu falo assim, não, eu vou ficar com prejuízo porque eu não orientei a pessoa para fazer correto, não, e a minha responsabilidade é minha. Então, essa questão do compliance, do controle interno, é prestar conta do que eu estou fazendo para as pessoas, e o risco, ele é inerente na nossa vida, gente. Eu fui síndico aqui do prédio. A primeira coisa que eu mudei no prédio foi o comportamento das pessoas em relação umas às outras. Aí, dias atrás, eu saí, graças a Deus, que a minha saúde mental estava indo para o espaço. Um dos colaboradores disse para mim assim, Paola, senhor Marcos, a forma como o senhor implementou a regra aqui no prédio mudou a forma das pessoas tratar até a gente. Eu olhei para ele e falei assim, eu não vou te abraçar, senão vão querer falar que é assédio, que eu estou abraçando o funcionário e tal, mas é isso, você mudar o jeito de fazer, independente de quem esteja vendo ou não, você tem que se sentir bem com o que você faz. Sim. Imagina, Mário, você cometendo uma fraude, o que a sua mãe vai falar?
né? Daqueles seus livros que você escreveu, as pessoas falam assim, nossa, o Mário escreveu isso aí? Né? A mesma coisa comigo, a Paola também, com tudo que ela já construiu, assim. Então eu não faço porque os outros estão vendo, eu faço porque eu preciso me sentir bem com o que eu estou fazendo, e todo dia os desafios aparecem. Você pode tomar a decisão errada ou não. É o tal do livre-arbítrio, a escolha é sua. As pessoas sabem o que é errado, mas às vezes elas escolhem por fazer. Então, tem aquela justificativa, né, Mário? Olha, eu estava passando por um problema de saúde na família e eu precisava dessa grana para comprar remédio. Assim, mas a sua família já está curada e você faz 6 meses que está fazendo isso, né? Então, isso. a razão não cobre o que está acontecendo. Então, todo mundo tem uma racionalização para uma falha. Então, assim, faça bem feito que você não precisa pedir desculpa. Faça correto que você não precisa se justificar. Então, é uma história que eu tenho aprendido. Tem problemas? Vamos sentar com as pessoas. Por que que isso acontece? Às vezes, o problema não é no fim, é no começo. Então, vamos arrumar o começo, para que todo mundo possa ter um processo melhor. E assim, eu sempre falo para as pessoas, olha, você trabalha numa empresa com 400 pessoas. Se bobear 5 delas, você vai chamar para a festa de aniversário do seu filho. 3 você vai chamar para jantar na sua casa. E 1 você pode chamar para padrinho ou parente de alguma coisa. O restante não, mas você tem que saber conviver com as pessoas, porque o propósito é único. E aí, para deixar um pitaco, tá, Edu? E quando o próprio dono e sócio prejudica a empresa dele, afetando todo mundo dentro do processo que nós vimos nos últimos escândalos que aconteceram nas últimas semanas para cá. E aí? Quando aí os outros sócios têm que se unir para comprar a participação do outro, porque ele acabou com a imagem e reputação da empresa por uma decisão equivocada, porque ele achou que era dono. Meu amigo, você é dono, mas tem um monte de gente abaixo de você. Perfeito, perfeito. Amigos, vou dar sequência aqui. E aí a gente tá tendo algumas perguntas interessantes aqui. Eu acho que o Marcos Assi até respondeu uma ou outra aqui, né, Marcos? Ah, tá. Pulou uma enquete aqui. Aí quem quiser responder, fique à vontade para respondê-la. E tem algumas perguntas interessantes. Depois a gente volta aqui a depender do tempo no finzinho. Mas eu vi que o Marcos Assi estava respondendo uma delas, inclusive. E aí a gente volta a falar sobre elas. Então, pessoal, com base no que nós estamos aqui falando, né, com o que a gente está conversando, seria correto dizer que o fator humano é o maior risco e também o maior potencial de governança corporativa, quer dizer, para o bem e para o mal? E nesse contexto, qual é o papel de controles internos, compliance, transparência e accountability? O que pode ser feito para maximizar as forças humanas dentro de uma companhia, dentro de uma empresa, na opinião de vocês? Paula, fica à vontade. Eu acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Mas olhando para as áreas, né, para as áreas de governança, é, está alinhado, né? Tanto estarem alinhados entre si, isso é bem importante também, porque é um desafio isso na companhia. Eu acho que tanto o Mário quanto o Assi já viram inúmeros casos que cada um corre para um lado, né? E esse eu acho que é o ponto 1, estarem alinhados. Mas, também serem exemplos, né, e provocar também melhoria sempre. Então, quando a gente olha para esse fortalecimento das áreas de governança apoiando as áreas, não é porque, já existe uma área de auditoria interna, já existe uma área de riscos, de controles, e elas estão lá, mas elas precisam estar junto com o negócio, fortalecendo os processos, desenvolvendo as pessoas, apoiando, estar ligado com o board da companhia, né. Então acho que esse é um ponto bem importante e isso faz com que as pessoas se sintam, engajadas também nesse processo de fazer um elo mais forte. Então, na minha opinião, primeiro é encaixar as áreas, é fazer com que as áreas Perfeito. se comuniquem, né, e fazer com que elas olhem para o elas não olhar para o mesmo prisma, mas elas precisam olhar para os mesmos lados. E cada um vai ter seu prisma, né. Mas elas precisam trabalhar no mesmo objetivo e estarem próximas dos negócios. Eu gosto muito de uma frase que eu falo, é muito lindo ser compliance officer nas companhias no ar-condicionado e carpete, mas ninguém vai lá
na produção, sujar as mãozinhas e pôr os pezinhos, né? Tô falando de compliance, mas áreas de riscos, controles, auditoria, ninguém vai lá pôr a mão na sujeirinha, né? Então precisa sentir a dor do negócio para poder gerar engajamento com as pessoas, para que esse elo cada vez fortaleça mais. Então acho que esse é o segredo, é trazer essas áreas para trabalharem juntas. É dar treinamento lá, no local, não é aqui, né, todo mundo sentadinho no No computador, ambiente né, neutro. exato, é sentindo o que o outro sente, a fumaça lá da obra, é a poeira da indústria que está lá, é estar junto com o negócio. Acho que esse é um ponto super importante que fortalece o elo nas companhias. Interessante, Tem a um sua nome bonito, fala. chama walkthrough, sabe? Acompanhar o processo. Alguém já usou vídeo meu sobre isso em aula de auditoria, tá? Olha, eu vou falar. Isso que ele está falando fui eu, porque dando aula lá na FECAP, tem uma parte lá do nosso curso de auditoria de pós-graduação que a gente fala, né, do IPPF e a gente fala da parte do walkthrough. E eu nunca vou deixar de dar um exemplo que tem um vídeo no canal do YouTube do Marcos Assi que ele explica o que que é o walkthrough. Tem uma empresa que compra sucata, e aí ele falando como é que ele foi fazer o walkthrough, nunca vou esquecer, Marcos Assi. E como é que, e aí ele explica direitinho a questão do walkthrough nesse exemplo que ele dá numa empresa de sucata. Inclusive, se E você como quiser rever a falar, fica à descrição de vontade. trabalho pós-walkthrough, porque agora eu posso olhar a Exatamente. descrição de trabalho, eu sei como funciona. Na sala, no ar-condicionado, tudo é lindo. Eu quero ver lá, acompanha. Vê o nabo acontecendo e aí você descobre que o cara não tem a faca boa para fatiar o nabo. E aí não dá certo. Né? É Por isso isso que eu aí. lembro disso, Edu. Toda vez que eu falo do Octron, eu lembro de você. Não, e toda vez que eu também falar de walkthrough, vou lembrar desse exemplo, porque é muito didático, né? Muito simples. Agora, eu gostei principalmente de um ponto do que a Paola falou, que é o seguinte: se você então considerar que todas as áreas têm que olhar para o mesmo lado, tem que haver ali uma sintonia muito verdadeira entre todas essas áreas de governança, isso vai fortalecer o fator humano e as relações. Eu quero dar um exemplo aqui para vocês, real, mas evidentemente não vou citar nome, mas, por exemplo, dentro do que acontece com usuários de tecnologia, e claro que eu estou me referindo a Perint, trabalho na Perint. Dentro da solução, existe, por exemplo, a parte do módulo que é meio de uso das áreas de gestão de riscos e controles internos, o módulo da parte de auditoria. E existe uma etapa onde você constrói uma estrutura organizacional, que são as entidades organizacionais da empresa. Então, ali você vai criar empresa, área, processo, atividade, e aí dentro disso contemplam, né, departamentos, superintendências, diretorias, gerências, setores, seções. E onde que eu quero chegar com tudo isso? Nós já tivemos clientes que não tinham concordância entre a estrutura organizacional da empresa. Uma área de auditoria via os processos de uma forma ou num formato de cadeia de valor, e uma outra área trabalhava com uma estrutura a partir, por exemplo, de um organograma. E o fato de não haver ali um entendimento entre essas visões, ela prejudica, por exemplo, uma auditoria que é baseada em risco. E a gente vê aí um prejuízo nisso, né? Então, acho que todas as áreas olharem para a mesma direção, esse alinhamento é extremamente importante, na minha opinião, tá? Mas fica à vontade, Mário e Marcos Assi, para responder aí. Então, o que que vocês consideram aí que pode ser feito para maximizar o fator humano dentro das empresas no que diz respeito a ele ser um elemento fortalecido no processo? Eu acho que nesse ponto, quando a gente fala de que o fator humano é o elo mais fraco ou o elo mais forte, ou o fator humano é o problema ou a solução, acho que não tem um meio termo, eu acredito mesmo. Ou é o elo mais fraco, ou é o elo mais forte, é o problema ou a solução, não tem meio termo para esse tipo de coisa. Mas o que eu acho que vai reforçar, uma das coisas que pode reforçar a pessoa ser o elo mais fraco ou o elo mais forte, o problema ou a solução, é a questão do nível de transparência que é exercido dentro da sua corporação.
corporações com nível de transparência mais adequado, com nível de transparência real, elas atraem bons profissionais, atraem boas pessoas que serão transparentes, porque as pessoas replicam bons comportamentos. Eu trago isso também para a questão da investigação. Poxa, investigação corporativa. Eu vivi lá atrás, quando eu iniciei há 24 anos, ninguém poderia falar de investigação. A área de, não era nem compliance, porque não existia, a área de investigação, de segurança, de auditoria, vivia sempre à mercê de tudo, escondido, né? E hoje em dia você vê algumas empresas que conduzem investigação que chamam uma pessoa para uma entrevista mentindo. Ou seja, olha, fala que você vai estar chamando ela para fazer um assessment, fala que você está chamando ela para fazer uma pesquisa. Eu falo, não. Se eu já começo mentindo numa investigação corporativa, numa transparência, qual é o motivo e a razão que aquele cara que está sendo entrevistado por mim vai ter para falar a verdade para mim? As pessoas não são burras, as pessoas não são idiotas, o tempo todo está todo mundo lendo todo mundo. Então, se eu falo, olha, o cara de auditoria chama o Marcos para fazer, vamos fazer um assessment, uma auditoria, acesso, nada, está querendo saber o meu processo para ver onde foi cumprido e não foi cumprido. Então, eu acho que a questão da transparência é determinante para a pessoa sair de ser o elo mais fraco ou de ser o problema para ser o elo mais forte e ser a solução para a organização, porque aí elas vão sentir que elas estão sendo respeitadas pela sua organização, que elas estão sendo reconhecidas com a verdade quer seja pela sua falta de desempenho, a verdade por estar sendo investigada, porque está envolvido num processo que a empresa precisa saber se ela está, de fato, envolvida por ato ou por omissão, ou se ela não tem nada a ver com a situação. Então, acho que um ponto muito forte é a questão da transparência. Organizações transparentes atraem boas pessoas, atraem bons comportamentos e têm boas decisões. O outro ponto é a questão da impunidade corporativa. Ninguém gosta de trabalhar num ambiente onde a impunidade corporativa ela é exercida na sua mais essência, ou seja, a pessoa comete uma fraude, comete um assédio, não tem investigação, não tem o tratamento, fica tudo obscuro, e muitas vezes aquela pessoa sai da empresa com todos os benefícios, com tudo que poderia, e com o dinheiro da fraude. Então, eu acho que a empresa ela tem que não perpetuar a impunidade corporativa que tanto a gente fala no nosso país, na política, né, nos órgãos de justiça. A gente não pode trazer isso para a nossa organização. Na nossa organização, a gente ainda tem o controle, né? A gente ainda pode evitar a impunidade corporativa e também evitar a impunidade corporativa, mas dentro de uma matriz de consequências racional. Não adianta eu matar uma formiga com uma bazuca. Não adianta eu querer pendurar a pessoa em praça pública só porque eu estou sedento de raiva para mostrar para todo mundo. A gente não pode chutar cachorro morto. A gente tem que respeitar as pessoas. Mesmo fraudadores e assediadores merecem humanização, merecem respeito e merecem não exposição. E, para mim, uma das coisas que também é o pior a gente não pode dar desconto. As decisões têm que ser iguais, não pode ferir a isonomia. Então, o diretor tem um tratamento, o gerente tem outro, o auxiliar tem outro. Isso acontece muito, né, Marcos? E aí, aproveitando que você falou, e com a Paola, sabe qual que é o grande problema do elo fraco, o elo mais forte dos elos? A empresa, quanto maior ela é, mais fracionada ela é, mais iniciativas tem, menos participação tem. Então, você tem uma área de TI que está fazendo continuidade de negócio que não conversa com o GRC. Você tem uma área de qualidade que montou uma matriz de risco que não conversa com a matriz da empresa. Você tem alguém da área operacional que está fazendo um negócio, está mudando todo o processo sem conversar com as outras áreas. Então, você tem várias iniciativas, você tem vários gastos, e aí as pessoas elas não sabem, porque um aborda de uma forma, outro aborda do outro, e aí como que eu vou ter condição de fazer o meu trabalho bem feito? E aí, Mário, começa a encontrar as vielas dentro do processo e começa a ter desvios, porque a pessoa vê que não tem controle adequado, que começa a falhar, aí começa a ter todas essas condições em que a transparência não é fazer a comunicação de qualquer forma, é saber quem são as pessoas envolvidas, se elas têm condições de fazer aquilo que ela foi, programada. Então, o que acontece? Você cria uma estabilidade e as pessoas elas acabam perdendo um norte de como fazer.
Então, às vezes, as pessoas querem fazer as coisas, mas elas não conversam para entender pelo menos os impactos. Aí você coloca lá uma área de GMUD. Eu acho tão bonito, GMUD, gestão de mudanças. Ninguém consulta a pessoa, faz as porcarias, depois tem que correr atrás para resolver, né? Aí essa coisa que o Mário falou, como as empresas não têm preparo, não tem gente adequada, porque, Mário, eu sou contra algumas pessoas. Não, porque tem que. Eu estou fazendo um curso de compliance investigativo, meu querido, desculpa. Existe investigação de não conformidade e você tem que ter técnica para fazer isso. Então você mata a investigação. É aí que acontece, Mário? Não tem processo, não sabe como fazer. E aí você acaba tendo que mandar a pessoa embora com todos os direitos, porque você não criou provas para poder mandar embora por justa causa. E profissional de compliance, que implementa compliance, não pode investigar, tá, meu filho? Porque você entra com sangue no zóio, né? Aí entra, é igual o torcida do Corinthians, é sangue no zóio, é tapa na orelha, com o compliance não é brincadeira. Não é assim que entra, não. Não dá para entrar com esse grito de guerra na empresa, senão você vai matar todo mundo. Então, cada um tendo a sua função e responsabilidade. Então, iniciativas elas têm que acontecer, mas tem que ter alguém para centralizar. Mas às vezes, Mário, o próprio CEO é o principal sabotador do projeto dele, porque ele chama as pessoas e não deixa eles seguirem, ele vai interferindo porque demora. Desculpe, meu filho, a empresa é grande, todo o processo, e não sai passe de mágica. Porque o pessoal acha, Mário, que nós, eu, você e a Paola, somos a ordem da Fênix, né? Eu que estou de óculos sou Harry Potter, você é o Rony, e a Paola é a Hermione, que nós vamos chegar lá com a varinha e vai compliance leviosa, vai voar norma, procedimento do nada. Não, gente. É conhecimento, é entendimento, conversar com as pessoas, entender o que o negócio quer e se pode chegar. E aí fica todas essas questões. Ah, não, vamos botar um canal de denúncia, tá? E quem que investiga depois? Ah, não tem ninguém interno. Então, para que serve? Vamos criar as políticas se ninguém lê. Vamos criar um fórum mensal para apresentar resultados, indicadores. Você vai ver como a sua empresa começa a funcionar. Não, né? Ah, não, isso é muita burocracia, Assi, né? Não dá. Eu tô seu Saraiva agora, viu, Paula? Deu para perceber. Tô Vai tolerância expor as zero. pessoas, né? Nossa, É vai isso que expor eu as áreas. pensei. Assim, mas se você Nossa, fizer mensalmente, tem mês que o resultado não é tão bom. Tem certeza que você quer mostrar esses indicadores, né? Tá certo, pessoal. Excelente, excelente. Então eu vou para a nossa quarta provocação aqui. E ela diz aqui um pouco, ainda dentro de tudo que nós estamos falando, mas olha só, a cultura organizacional também é vista como uma forma de DNA da empresa, orientando comportamentos, decisões e condutas, impactando em uma série de coisas, inclusive no resultado do indivíduo. Assim sendo, como se traduz a cultura organizacional dentro destes seguintes pontos, os quais eu vou falar aqui? Então, como é que se traduz a cultura organizacional na identidade profissional e nos valores pessoais do indivíduo, do colaborador ali da empresa? Como é que se traduz a cultura organizacional na qualidade do ambiente de trabalho? Eu acho que nós já falamos um pouquinho sobre isso aqui, né? Mas dá para poder dizer melhor ainda. Principalmente a Paola e o Mário já comentaram a respeito disso. Mais uma vez, a Paola também, principalmente, já falou isso. Como é que se traduz a cultura organizacional no engajamento e na motivação do indivíduo no seu trabalho? E, principalmente, como é que se traduz a cultura organizacional, os efeitos disso no desenvolvimento da carreira do colaborador? Paola, fica à vontade. Eu vou trazer uma já conhecida frase, né, do Peter Drucker, que fala, né, que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? Então não adianta nada a gente não cuidar da cultura da companhia, que nada vai à frente, né? Então é aquilo que a gente já trouxe. Pega a liderança não engajada, não preparada, né? E fala que tem que ser feito, mas faz diferente. A alta liderança que está lá com comportamentos também não muito adequados ou, ah, não, demora muito isso, vamos para frente, segue o jogo, né? Mas no final do dia o que se quer é a hora que tem um escândalo, um desvio, um roubo, ou até mesmo um problema operacional, né? A gente
viu um monte de problemas operacionais no Brasil, principalmente nos últimos tempos, porque é pressa, porque eu quero baixar custo, porque eu quero resolver logo alguma coisa que está doendo em mim, que geralmente é o bolso, né? Então, acho que o ponto principal, quando a gente olha para a cultura, é trazer a cultura conectada com a estratégia da companhia, né? Qual a estratégia? Onde eu quero chegar? E para eu chegar nessa estratégia, que cultura eu tenho que construir dentro da companhia? Acho que não tem outro segredo, né? E aí fazer a partir daí, uma construção mais adequada, desdobrando essas necessidades com as pessoas. Acho que essa, para mim, é um ponto chave, olhando aí para a melhoria dos elos de pessoas. Perfeito, perfeito. Mário? Falando dessa questão do DNA da empresa, o DNA da empresa realmente ele reverbera não só internamente, mas ele reverbera fora, na busca de novos talentos para trabalhar nessa empresa. Então, por exemplo, eu não vou falar o setor, nem muito menos o nome da empresa, porque senão todo mundo vai matar a charada, mas todo mundo já ouviu em algum momento, nossa, trabalhar naquela empresa deve ser insuportável. A pressão por resultado é enorme. As pessoas não têm tempo para suas questões pessoais, para a sua vida. As pessoas não vivem, trabalham, fazem horas extras até tantas horas extras por dia, tantas horas extras por mês. Como que essas pessoas conseguem ter uma saúde, conseguem fazer as suas coisas? Então, a gente já cansou de ouvir que existem empresas assim, e isso reverbera no mercado e afasta bons profissionais. Afasta mesmo, porque hoje em dia, mais do que nunca, ainda mais por conta da pandemia, as pessoas escolhem o formato e aonde trabalhar, né? As pessoas, de fato, escolhem quem tem, e por isso, quem tem esse poder de decisão. E aí, nessa empresa, uma vez eu prestei serviço para essa empresa. E era um serviço não de investigação, mas era um serviço no processo de seleção, que era uma forma de investigação que a gente aplicava um teste de integridade num candidato numa posição sensível e depois fazia uma entrevista para ver como ele se portava frente a dilemas éticos. Aí, beleza, estou fazendo a entrevista, tudo. Aí, do nada, ele chega assim para mim e pergunta: Mário, eu queria tirar uma dúvida com você. Eu falei: não, claro, pode tirar, não tem problema nenhum. Mas não é uma dúvida sobre a entrevista aqui, mas é para entender o porquê que isso acontece aqui. Ele falou: eu estava nas minhas entrevistas de seleção com o pessoal de RH, teve um determinado dia que eu entrei na empresa, estava indo para a sala de entrevista e passei num ambiente que era meio que um aquário, que tinha várias mesas com 5 ou 6 pessoas. Só que em uma das mesas me chamou a atenção. Tinha um profissional todo apertado num cantinho, na pontinha da mesa, e várias pilhas de papel, de panfleto, pastas na mesa dele que não dava espaço para ele trabalhar. E aí, quando eu fui para a entrevista de RH, eu fiz essa mesma pergunta desse comentário que eu estou fazendo para você. Eu falei, mas por que os outros 4, 5 pessoas estavam confortáveis na mesa trabalhando e tinha uma que não tinha espaço, estava toda atolada de coisas? E aí o profissional de RH, a menina do RH me disse o seguinte, sabe o que é? Aqui na nossa empresa, quando alguém não atinge o resultado, não atinge as metas do mês, a gente disponibiliza para ela todo e qualquer material que ela pode ter para estudar, para atingir as metas dos resultados. Ou seja, aquela situação é uma situação de exposição, é uma situação de assédio, que eu estou fazendo uma pessoa numa mesa com várias pilhas, com vários papéis. Olha, você tem tudo isso para atingir seu resultado. Se você não atingir, meu amigo, você não serve aqui para a organização. Então, o que quer dizer com isso? Caramba. Esse DNA agressivo de resultado, de exposição, reverbera no mercado. As pessoas não querem trabalhar em empresas assim. E aí, o cara, na entrevista de seleção, o cara passando e vendo aquilo, perguntou para a profissional de RH falou, não, que aqui a gente, quando a pessoa não atinge o resultado, a gente quer mostrar todos os recursos que ele tem para atingir o resultado. Só que está cometendo assédio, né? Eu nem sei como ele foi para a entrevista comigo, porque eu pensei que ele já ia desistir, ele já deveria ter desistido antes disso, mas ele insistiu, não sei se entrou. Então, acho que esse é um ponto do DNA, que o DNA da nossa organização vai para fora, não é só para dentro. Sim, que coisa, hein? Olha que você falando isso me lembrou que nem na sala, naquele que eu não sei se existe ainda, mas a gente já viu em algum momento o cantinho do pensamento, quando o aluno fica exposto ali no cantinho por ter feito alguma coisa inadequada, equivocada, né? Não é muito diferente dessa situação, né?
E é claro, é um tremendo de um assédio, né? Mas perfeito, perfeito. Vamos lá, Marcos. Fica à vontade, meu amigo. Não, depois desse relato aqui, eu vou falar o quê, meu amigo? Tô fora, não tem nem argumento depois disso aqui. Eu estou. Meu, meu espírito saiu do corpo, minha alma saiu do corpo depois dessa, porque sabe o que acontece? Então eu vou aproveitar isso que o Mário falou, vou dar um exemplo meu bem antiguinho, tá? Um tempo atrás, bastante tempo atrás, uma pessoa me chamou para conversar e falou assim para mim, Paola: Assi, você sabe que o pessoal te respeita muito aqui no banco, né? Sim, que bom, né? Eu também respeito todo mundo. Mas você sabe que ninguém quer trabalhar com você, né? Falei, rapaz, peraí, me respeita, mas não quer trabalhar, mas por quê? É que é o seguinte, se você é muito exigente com você mesmo e com as pessoas, você também transforma essa exigência e as pessoas elas têm medo de não atingir isso e se sentirem mal dentro do processo. Você nunca fala nada, mas você começa a excluir as pessoas quando elas não atingem aquela questão. Paola, isso bateu na minha cabeça como uma estaca, uma bate-estaca assim, que fez um pem, né? Uma bigorna enorme. Eu falei assim, preciso mudar o meu jeito de fazer. E a partir daquele dia, eu mudei uma forma de fazer isso, pensando no seguinte: preciso transformar as pessoas que têm necessidades e deficiências em elos mais fortes no meu trabalho. Então, vou capacitar no que ela não sabe e complementar o serviço dela com o que é possível. Vou mudar essa questão. E aí, 2 anos depois, na mesma organização, a pessoa veio falar para mim assim: Assi, posso te conversar uma coisa? Pode. Como você mudou? Eu falei assim, graças a você. Porque é isso que eu falo para as pessoas: um bom líder tem que saber ouvir e saber buscar resultados junto com as pessoas, não é a exposição, né? Eu às vezes brinco, viu, Mário, que tem 2 tipos de chamar a atenção das pessoas: tem o CRC e o CRI. Aí a pessoa, CRC é comida de rabo coletivo, e a comida de rabo individual. Você chama ela na semana Fábio Júnior, põe na sala, senta aqui e me conta a tua história. Porque essa questão que as pessoas têm que entender é que nem sempre aquilo que é uma falha, uma deficiência, precisa expor para as pessoas. Chama a pessoa e não precisa esperar 5 meses naquela avaliação semestral, no 360, one-to-one, to-be, to-be. Aqueles códigos que os caras gostam desse nome. Não, meu filho, não vou esperar 5 meses para te corrigir, vou corrigir agora, para que lá na frente você faça bem feito. Eu ficava muito enfurecido quando eu era cobrado uma coisa que eu errei em janeiro, o cara me cobrava em maio. Porque você não me avisou em janeiro, eu tinha arrumado. Você deixou fazer errado em janeiro, fevereiro, março, abril, só para agora ter um critério de avaliação para separar. Não, não é. Então, eu não aceito isso. Então, essa questão de transformar o elo fraco em forte depende da gente. Sim. Quanto mais forte for a equipe que trabalha com a gente, Mário, melhora o nosso trabalho. Menos esforço você tem, você só tem que complementar e fazer a coisa funcionar. Às vezes as pessoas não entendem isso. Então, às vezes elas tentam minimizar a capacidade de alguém para que ele seja superior e continuar assim, eu sou o cara. Desculpa, não existe eu sou o cara. Ou é nós ou não é nós, mano. O bagulho é louco. O processo é Neymar lento, não mas ganha a tem que Copa fazer. sozinho, né, Marcos Assi? Não, Não ninguém ganha. faz nada sozinho. Não, e só para complementar, a liderança também precisa ser agente de apoio e transformação, né? Não adianta a liderança sentar e falar assim: ah, você não fez certo. O que que você precisa para melhorar? O que que eu preciso te apoiar? Com quem que eu posso abrir a porta para você para trazer o resultado que a gente quer alcançar? Então, muitas vezes o líder está ali sentado atrás da mesa, né? Ou no quadrado, naquela mesinha, eu acho que não, né, No Marcos? aquário, depende, às vezes é no aquário, aquele aquáriozão básico, né, que tem, né? Exato. Então precisa também, a liderança precisa estar próxima, junto, né. Criticar é legal, só que tem que saber criticar para construir, não para destruir, porque infelizmente as Exato. pessoas não sabem trazer a pessoa, né? Ou você vai para o Darth Vader, para a Estrela da Morte, ou você vai virar um Jedi. Então eu quero trazer a pessoa para o lado da força. É mais ou menos assim. Meu lado nerd Gente, aflora nessa hora, bicho. excelente, excelente.
Bom, o nosso tempo está acabando, já recebemos aqui um chamado aqui do Gabriel Bueno já para a gente começar as considerações finais. Eu quero agradecer todo mundo que assistiu aqui, que esteve todo esse tempo, né, aqui no Zoom, para quem assistiu no YouTube, que a gente não teve uma visibilidade de quem que viu por lá. Quero dizer que esse vídeo ele vai ficar publicado também no portal da Perinity, além do canal no YouTube do Marcos Assi. Os nossos LinkedIns aqui foram publicados aqui. Quem quiser conversar mais com a gente, os 4 LinkedIns foram publicados aqui. E de fato agradecer, né, cada um de vocês, Paola, Marcos Assi, Mário. Eu vou passar a palavra para vocês fazerem as considerações finais, mas eu já quero agradecer demais, agradecer o Bueno também aqui na parte técnica, aqui apoiando a gente. Agradecer aí de eu participar de mais um painel. Nesse Parent Week, dessa vez, nesse ano, só estou participando de um painel como mediador. Já teve Parent Week que eu participei de 3 painéis, mas não é uma reclamação, mas quero dizer que eu posso participar de todos que vocês quiserem, tá, pessoal? Beleza? Paola, fica à vontade, por favor. Eu quero agradecer novamente, né, Eduardo, o time da Perinity, Mário, Marcos Sassi, sobre essa agenda, foi muito gostoso, né, essa partilha, e dizer que eu acredito no ser humano, né, independente das nossas falhas, nossas necessidades, eu acho que a gente está em evolução e não lembrar que não é somente inteligência artificial hoje em dia que vai superar ou vai melhorar alguma coisa, mas a gente tem que acompanhar e nos desenvolver dia a dia e acreditar no ser humano. Eu acho que isso é bem importante. Verdade. É isso mesmo. Mário? Eu também agradeço a oportunidade de fazer a troca com vocês. Foi muito divertido e acredito muito que foi complementar também. A gente conseguiu se complementar, dar visões diferentes para as questões que a turma trouxe, que o Eduardo trouxe. Eu acho que isso que é riqueza. Compartilho da mesma pensamento da Paola, que a gente precisa realmente acreditar no fator humano, humanizar situações e deixar de lado aquele pensamento que todo mundo já teve um dia, que era a pessoa é fraca, é o mimimi, porque nenhuma pessoa é igual a outra, as pessoas, e por isso que é difícil para cacete fazer gestão. A coisa mais difícil numa organização é fazer gestão de pessoas, porque eu tenho que saber a forma e o tom que eu tenho que falar com cada pessoa. O Márcio, eu falo, Márcio, vai lá e faz, é isso que ele quer, não quer nem saber. Agora, Paula, eu preciso. Paola, você precisa de ajuda? Quer sentar do meu lado? Vamos fazer junto? Eu estou aqui, tá? Então, essa é a riqueza e a grande dificuldade de fazer gestão de pessoas. Mas não podemos descartar o fator humano. É isso, galera. Muito obrigado. Perfeito. E vamos lá, ele, que é a estrela da casa aí, vamos lá. Vamos lá, Não meu faz isso amigo. não. Não faz sinal que faz sinal que não, depois eu fico insuportável. Eu vou até complementar aqui, né? Se eu gostasse de mimimi, eu comprava um gato gago, velho. Para, quero resolver a coisa. Para com isso. Aqui é raiz, mano. Eu não como mel, mastiga abelha. Sabe? Porque assim, isso que a gente está falando aqui, é assim. A gente vai aprender, né? Maturidade. Eu lembro quando há 26 anos atrás eu entrei no GRC, Paulo, eu tinha só 32 anos de idade. Eu estava virado no Thundercat, estava com a espada justiceira tendo a visão além do alcance, então achei que eu ia resolver tudo, eu partia, vamos resolver. Mas a maturidade vai aprendendo que eu preciso construir acordos, preciso construir caminhos. Em certos momentos, eu construí um caminho e vi que não deu certo. Eu peguei as pedras de volta e coloquei para outro lugar. Então, você saber, né, a forma de abordar. Então, quem está me assistindo aqui, uma dica que eu sempre faço. Quando eu estou fazendo mapeamento de processo, implementando controle e risco, e tem algumas áreas que têm resistência, que não querem participar, eu deixo elas de lado. Eu trato quem quer fazer. Por um propósito, Paola. Nas reuniões, as áreas que estão fazendo, implementando, começam a ser elogiadas pelas diretorias, pelo processo, e as pessoas que não querem fazer começam a procurar, falam assim, vocês não vão fazer da minha área? Falo assim, você vai me atender agora ou não? Eles começam a te procurar, porque eles são excluídos pelo próprio processo. Então, quando você aprende os atalhos, fica muito mais fácil liderar, fácil atender. Ah, não quer atender? Declinou 3, 4 vezes da reunião? Deixa, vamos para outros.
Ele vai ficar por último, eu vou apresentar o status report que eu fiz da empresa inteira, da área dele não, e aí o diretor vai simplesmente falar assim, por que dele não? Sim, porque infelizmente ele não tem gestão de tempo, gestão de horário, ele não consegue atender ninguém, eu estou preocupado com o que ele faz aqui dentro. Aí, lógico, eu tiro o veneno, né, que eu escorro aqui, porque se eu engolir meu próprio veneno eu morro, mas de vez em quando as verdades têm que ser ditas de uma forma em que a pessoa entenda. E é essa questão primordial. O elo fraco só é fraco quando ele quer ser fraco. Ou quando ele Então, não eu se sempre tive na mobiliza minha para ser cabeça, forte, né, Marcos? eu sempre tive na minha cabeça, eu quero ser o melhor funcionário da minha empresa, só que o reconhecimento ele não vem quando você quer, é quando é necessário. E um dia ele chega. Esse é meu recado principal para todos. Mário, obrigado por estar comigo de novo. Paola, prazerzaço estar com você, né? Nos bastidores nós já agendamos aqui para conversar. E eu estou. E o Eduardo é carta marcada já faz tempo. O Eduardo, ele abusa, ele fala assim: Assi, eu vou estar junto, você vai comigo? Aí eu vou com ele. Ele sabe disso que ele acaba abusando de mim, mas estamos juntos, tá bom? Mais uma vez, gente, obrigado. Eu não agradeci as pessoas que mandaram perguntas no QA. Vocês viram assim, eu vi que o Marcos respondeu algumas, não vi outras. Mas assim, muito obrigado pelas perguntas também que vocês fizeram. Foram várias perguntas de várias pessoas que estão aqui. E a gente também daí fica com o contato das perguntas que eventualmente não foram, quer dizer, que eventualmente não foram de fato respondidas, porque o painel tem um tempo curto. E dizer mais uma vez aqui, eu estou interessado, eu vou adquirir, Mário, os livros da trilogia Sementes do Risco. Fiquei muito interessado na Doce Ilusão, Doce Veneno e Doce Cilada. Deve ser algo bastante interessante. Pessoal, mais uma vez, obrigado a todos. Forte abraço para vocês, para quem está aqui com a gente até essa hora. Tchau, tchau.